e a crise no Golfo Pérsico só tem aumentado. Agora chegou a vez da Arábia Saudita entrar definitivamente no conflito, pelo menos em palavras até o momento. A Arábia Saudita está pedindo uma efetiva reação da comunidade internacional em relação à apreensão do Irã de um petroleiro britânico. É preciso lembrar que os Estados Unidos estão retomando uma base abandonada, uma base militar abandonada na Arábia Saudita já há 16 anos. Essa matéria saiu no Newsweek e diz que os Estados Unidos começaram a reconstruir a sua base militar na Arábia Saudita, onde os norte-americanos já a possuíam há 16 anos. A medida começou no mês passado, mas será acelerada nas próximas semanas, quando o Irã acelera os ataques, aumenta os ataques a petroleiros no Estreito de Hormuz e abateu um drone norte-americano no início desse mês, diz a Newsweek. O acúmulo nos Estados Unidos inclui, o acúmulo de tropas nos Estados Unidos inclui também instalação de caças e mísseis Patriot de longo alcance, segundo a NBC News. Embora a aeronave não chegue até agosto, os mísseis já chegaram à base e devem estar operacionais dentro das próximas semanas. A Real Força Aérea Saudita controla a instalação localizada ao sul da capital saudita, ao sul de Riad, e algumas centenas de militares dos Estados Unidos já estão no local, preparando-se para qualquer operação em grande escala. Mais de 500 membros do serviço de ocupação da base, assim como os esquadrões aéreos, já estão chegando. Autoridades disseram que a missão é principalmente para a defesa, mísseis Patriot, para a defesa antimíssil e caças para defender as tropas em solo, mas os jatos também podem ser utilizados em missões ofensivas. O porta-voz do Pentágono, Tenente-Coronel Earl Brown, não elaborou na quinta-feira passada a base da Força Aérea, não especificou exatamente como a base da Força Aérea atuará, mas disse que é um esforço conjunto com os aliados da região. Abre aspas, o Comando Central dos Estados Unidos trabalha continuamente para administrar nossa postura de força na região e continuará a fazer isso em cooperação com os nossos parceiros e aliados, disse o tenente-coronel. Os Estados Unidos se posicionaram militarmente na base aérea Prince Sultan em 1991, durante a Guerra do Golfo, e permaneceram lá para policiar a zona de conflito, a zona de exclusão aérea, sobre o Iraque. Os Estados Unidos voltaram para a base em 96, depois dos atentados à Torre Khobar, que matou 19 militares e feriu centenas de outros, permanecendo lá até 2003, quando a Operação Iraq Freedom começou. Os Estados Unidos permaneceram lá apenas alguns meses antes de entregar a base à Arábia Saudita. Agora, com os Estados Unidos retomando essa base já ativa, o Príncipe Sultão AFB precisará de várias atualizações para acomodar as operações dos Estados Unidos. Essas atualizações incluem estradas e pistas melhoradas, habitação base para um novo centro médico, entre outras. A nova escalada militar na Arábia Saudita ocorre durante um impasse estratégico com o Irã, à medida que Teherã aumenta as tensões com o Ocidente. Essa era a matéria da Newsweek. Agora há pouco, o The Times of Israel disse que a Arábia Saudita fez questão realmente de se posicionar ontem, no domingo. A Arábia Saudita, diz o site, acusou nesse domingo a apreensão do Irã de um petroleiro de bandeira britânica em águas sensíveis do Golfo como completamente inaceitável
e pediu às potências mundiais que tomem medidas para impedir tal comportamento. Qualquer ataque à liberdade de navegação é uma violação do direito internacional, escreveu no Twitter o ministro de Estado da Arábia Saudita, Adel Al-Jubeir. O Irã, disse ele, deve perceber que os seus atos de interceptação de navios, incluindo mais recentemente o navio britânico, são completamente inaceitáveis. Oman, por sua vez, convocou o Irã no domingo para libertar o Stena Impero, que foi apreendido, o navio, o petroleiro britânico, que foi apreendido com seus 23 tripulantes no porto de Bandar Abbas, depois que o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica o capturou no Estreito de Hormuz na sexta-feira. O Estado do Golfo, que, ao contrário da Arábia Saudita, mantém fortes laços com o Irã, pediu que Londres e Teherã resolvam sua disputa por meio da diplomacia. Oman aguarda com expectativa a liberação do navio britânico pelo governo iraniano, disse o ministro das Relações Exteriores no Twitter. Convidou a República Islâmica e o Reino Unido a resolverem suas diferenças por meio dos canais diplomáticos. Vejam que a Grã-Bretanha também se manifestou no domingo. A primeira-ministra Theresa May realizará uma reunião, diz o site, uma reunião do Comitê de Emergências da Grã-Bretanha hoje, segunda-feira, para discutir a tomada do Stena Impero de propriedade sueca, mas bandeira britânica. Em sua carta ao Conselho de Segurança da ONU, a Grã-Bretanha disse que o Irã alegou que o Stena Impero tentou entrar num estreito pela rota de saída, sem responder a mensagens ou avisos e com o seu transponder desligado. Este não é o caso, diz a carta de Theresa May. Autoridades iranianas também confirmam que o petroleiro foi detido devido a uma colisão com um barco de pesca iraniano, disse a carta, acrescentando: não há prova disso. Mesmo que tenha ocorrido a localização do navio dentro das águas territoriais de Omã, significa que o Irã não teria permissão para interceptar o Stena Impero. O ministro da Defesa, Tobias Ellwood, disse no domingo que a Grã-Bretanha está considerando várias opções. Questionado se a Grã-Bretanha poderia introduzir novas sanções ou congelar bens iranianos, o ministro das Finanças, Philip Hammond, disse à BBC, abre aspas, já temos uma série de sanções contra o Irã, especialmente sanções financeiras. Por isso, não está claro que há coisas imediatas que podemos fazer, mas estamos, é claro, de olho em todas as opções. A fala do ministro Philip Hammond ficou um tanto quanto enigmática. Nós já usamos de várias sanções contra o Irã, portanto, nesse caso, agora não será o caso de implementarmos as sanções. Porém, todas as opções estão sobre a mesa. Talvez o ministro tenha dito, sim, é possível mais sanções, porém, há ainda outras opções. Pois bem, amigos, vamos aguardar. A situação realmente complicou bastante. A Arábia Saudita agora se posicionou veementemente. Bem sabemos que entre islâmicos sauditas e islâmicos iranianos existe uma grande diferença. Os sauditas são sunitas e os iranianos são xiitas. E todo mundo sabe que existe uma grande divergência entre essas duas correntes do Islã. Não é de hoje que Irã e Arábia Saudita discutem fortemente. O Irã nunca negou a sua vontade de ter também ele o controle sobre as cidades sagradas dos muçulmanos. Aí está mais um ponto a ser polêmico daqui para frente, ou melhor, mais um fator a esquentar a crise já bastante quente. Até depois.